Girar a página aqui, falar de economia um pouco. Um levantamento do Banco Central mostrou o seguinte: tá apertada a situação de muita gente, viu? E é só, bom, tenho certeza que você que tá na audiência conhece alguém, né, Camila, que tá aí lutando, enfim, viu que as contas começaram a apertar, sentiu aquela diferença no supermercado, aqueles R$100 que você usava antigamente pra fazer um carrinho, hoje não dá nem uma cestinha, mal e mal dá uma cestinha quando você leva embora. Então o Banco Central fez um levantamento e concluiu o seguinte: disparou em todo o país o número de pessoas que precisaram recorrer a empréstimos, mas não é aquele empréstimo assim de um alto valor do ponto de vista aí, né, da área financeira. São pequenos valores, 5 mil, 7 mil reais, 10 mil reais, que são considerados pequenos valores aí do ponto de vista econômico das instituições financeiras. Então, microcrédito, principalmente aí para pequenos empreendedores. A gente vai ao vivo conversar com a Beatriz Frener para saber os detalhes. Bea, conta pra gente, bom dia para você. Rafa Moron, Camila Andrade, bom dia para vocês, uma boa segunda-feira, começo de semana aí para todos. É isso, Rafa, você estava explicando, né, sobre o valor do microcrédito. É um empréstimo, gente, que gira em torno de R$500 até 15 mil no máximo. Então a gente está falando de recursos aí que não são tão significativos para grandes investimentos, mas que muitas famílias estão recorrendo até mesmo para conseguir colocar as contas normais do cotidiano em dia. E o que está acontecendo é que esse microcrédito também já caiu na inadimplência. Ou seja, o trabalhador que buscou esse tipo de financiamento para já ficar em dia com alguma outra conta, agora também não está conseguindo honrar com o valor ali junto à companhia bancária. Um levantamento que foi feito e divulgado pelo Banco Central, portanto, demonstrou que a gente teve um aumento de 20% nesse cenário de inadimplência. A cada 10 trabalhadores formais que buscaram um microcrédito, pelo menos 2 apresentam um atraso nas contas durante o mês de fevereiro. Se a gente pega esse extrato total, né, de 2 para 10, não parece muito, mas quando a gente fala no número total de pessoas que acessaram esse microcrédito, pode parecer aí muito maior. Isso porque ele é um tipo de recurso justamente direcionado aos MEIs, que são os microempreendedores individuais, aquelas pessoas que precisam fazer esse tipo de financiamento para conseguir arcar com as pequenas despesas dentro de uma empresa ou dar um pequeno salto, um pequeno crescimento no empreendimento. Essa escalada da inadimplência nessa linha de crédito já estava sendo observado um aumento acumulado com uma alta aí de 16,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses, já até fevereiro, quando a taxa média de juros cobrada estava em 49,9% ao ano, um valor muito próximo do limite estabelecido, que é de 60%. Então a gente vê, né, que, de acordo com muitos especialistas, o que empurrou os brasileiros para esse cenário teria sido justamente uma nova linha de crédito que foi aberta no último governo, atendendo também os beneficiários do programa do Auxílio Brasil, fornecendo mesmo para o negativado a possibilidade aí desses financiamentos, dessas linhas de créditos. E justamente agora a gente vê a preocupação, não é o empréstimo em si, não é a pessoa que busca um financiamento, não é a pessoa que usa o cartão de crédito, é a partir do momento que ela fica inadimplente e não consegue pagar a conta. E é o que a gente está observando agora. Rafa, Camila. Pois é, Bia, e você sabe o seguinte, tem também os índices locais, aqui a gente está falando de um cenário nacional, o Paraná está incluído, mas tem também índices locais, e a gente já trouxe esse levantamento várias vezes, sobre o endividamento dos paranaenses, sempre na casa dos 96%, 95%. Há quem diga que esse indicativo, que muitas vezes vem aí da FEComércio, né, acaba trazendo levantamento, traz exatamente aí um recorte que não seria tão negativo, porque seria um sinal que o paranaense, no caso, teria assim uma boa avaliação mediante para conseguir crédito, porque hoje para você conseguir um empréstimo, em geral, além de ser difícil, muito criterioso, os juros vão nas alturas. Então teria o paranaense uma boa condição financeira por ter fama ou ter análise de ser bom pagador. O duro é que nas últimas avaliações não ficou só no endividamento, foi também para o campo da inadimplência. E aí, Camila Andrade, quando entra no campo do não conseguir mais pagar as contas, aquela bola de neve, não dá mais para parcelar ou
para jogar para o mês que vem, aí a situação aperta e muito. É bem alarmante. Tanto esse dado local que a gente já registrou em algumas oportunidades, quanto o recorte do Banco Central. Exatamente, Rafa. E o que chamou a atenção para esse problema foi justamente a pandemia. Porque assim que começaram ali os primeiros lockdowns, o que o governo federal fez, e também o governo do Paraná, todo mundo ali em alguma medida, né, os governadores, os gestores, foi fornecer crédito, principalmente para os pequenos empresários, também para os grandes, que estavam sofrendo com aquele cenário. E aí o que se deram conta, muitos deles, era que muitas dessas empresas já estavam numa situação de inadimplência. E como é que você ajuda, né, um pequeno empresário, ou até mesmo um grande empresário, se ele já está negativado com o governo? Ele não consegue acessar essas linhas de crédito que estavam ali disponíveis justamente para ajudá-los a atravessar a pandemia. Mas a gente já vinha de uma recessão econômica. Então é claro que essa situação se agravou ainda mais. E aqui a gente só está falando de empresários, que a gente sabe, movimenta a economia, gera emprego. Mas como a Bia também destacou, a gente tem essa situação também nos lares, nas casas dos brasileiros e dos paranaenses. Esse microcrédito, como a Bia vinha explicando pra gente, ele serve muitas vezes justamente para essas famílias colocarem as contas em dia, né? Então, as pessoas estão tentando se reorganizar depois dessa grande onda, digamos assim, dessa tempestade, né? Que é a recessão econômica seguida de pandemia. A gente ainda está rastejando agora com o novo arcabouço fiscal, mas ainda com essa disputa, essa briga em relação à taxa de juros. Então, pegar empréstimo também é muito arriscado nesse momento, porque a taxa de juros é elevada. Se você não tem segurança que você vai conseguir pagar, arcar ali com aquelas parcelas, você acaba entrando numa situação ainda pior, né? Então, tudo isso aí acaba complicando a situação dos brasileiros e dos paranaenses. Tem que ter muita atenção antes de pegar um empréstimo, mesmo que seja um microcrédito, para colocar as contas em dia, porque há sempre esse risco por trás. Tem que olhar bem direitinho os juros. A gente sempre traz a orientação de economistas aqui que o fundamental, o primeiro passo é tentar se livrar ou renegociar das dívidas. Se você, por exemplo, está no campo pessoal e aí tem essa dificuldade, essa é a primeira orientação sempre. Só que aí tem que ver exatamente os juros que você vai pegar, porque uma hora vai ter que pagar o banco também, né? Ou a instituição de onde você foi buscar o seu empréstimo. Exatamente. Não tem jeito. Não tem milagre, não tem escapatória, né? Infelizmente. 10 horas e 17 minutos.